Guerra do Paraguai foi, como nós já mencionamos outra vez, talvez o acontecimento bélico, talvez não certamente, o acontecimento bélico mais importante da história do Brasil. E foi uma guerra muito relevante, porque ela movimentou o país inteiro. Numa sociedade como a brasileira, que tem uma história de fragmentação moral muito forte, aonde as diversas áreas têm laços tênues umas com as outras, você não tem uma história comum de rebelião ou uma história de construção de laços institucionais que tenha sido sedimentada por conflitos. A Guerra do Paraguai ela mexeu com a identidade brasileira, se é que isso existia de alguma maneira. E ela teve a particularidade de ter sido uma guerra massiva, uma guerra em larga escala, e que aconteceu fora do território brasileiro. Embora os paraguaios tenham, no início, realizado algumas operações em São Borja, em regiões fronteiriças do Brasil, a partir de determinado momento, a Guerra do Paraguai aconteceu fora, dentro do território paraguaio. E isso fez com que o Brasil, que não tinha um exército moderno, modernizasse as Forças Armadas de Terra, né, o Exército Brasileiro, e a gente pode até dizer que o Exército Brasileiro é fruto, tal como ele existe hoje, é fruto da Guerra do Paraguai, e colocasse esse exército em condições operacionais de enfrentar o Exército Paraguaio, que era um exército muito bem organizado e que estava estruturado numa sociedade que era uma sociedade muito obediente, uma sociedade muito servil. E o Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai, conseguiu articular esse exército com muita disciplina. Nós já falamos aqui várias vezes que o Brasil, ao contrário, é uma sociedade muito fragmentada e a construção do exército brasileiro exigiu muito esforço, tanto dos oficiais quanto da própria sociedade brasileira. Se acompanhamos os jornais da época, a Guerra do Paraguai foi um acontecimento extraordinário. Houve muito envolvimento da sociedade. E quando eu digo da sociedade brasileira, não é só dos homens livres. Os escravos, mesmo contra sua vontade, ou apesar de qualquer coisa, os escravos foram envolvidos nessa guerra, mesmo porque os escravos que lutassem na Guerra do Paraguai adquiriam a liberdade. Então houve um envolvimento que, de diferentes formas, alcançou todos os segmentos da sociedade brasileira. Nós podemos observar hoje no Brasil como muitas ruas e logradouros têm esse nome, têm nomes de acontecimentos da Guerra do Paraguai. Humaitá, Riachuelo, são batalhas e eventos da Guerra do Paraguai. E esse acontecimento, a guerra, inclusive Machado de Assis dizia, numa crônica famosa, que tudo mudou depois da Guerra do Paraguai. Tudo mudou porque aquilo ocasionou uma emergência da sociedade brasileira. Uma emergência própria, uma emergência característica, né, do Brasil. Ela não foi uma revolução, não foi uma grande rebelião social, mas foi uma comoção muito grande em torno dos acontecimentos do Paraguai. Vocês sabem que o Exército Brasileiro ele atuou com muita pertinência bélica no Paraguai, e o Paraguai foi praticamente destruído. Foi uma guerra onde a vitória do Brasil foi realmente incontestável. E é importante a Guerra do Paraguai, porque é da Guerra do Paraguai que emerge o Exército Brasileiro. Um exército que representa uma nacionalidade que de outra forma não teria sido forjada senão através de uma instituição, que é o Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai. E os eventos da Guerra do Paraguai são até hoje eventos centrais na história do Exército Brasileiro. Então a Guerra do Paraguai ela dá origem ao Exército Brasileiro, ela dá origem a uma instituição que tem um sentimento de nacionalidade único, porque a Guerra do Paraguai permitiu a emergência de um sentimento de nacionalidade único. Então essa é uma grande importância da Guerra do Paraguai e por isso ela tem que ser sempre estudada e refletida.